Tó, aqui, filho. Tó. Banana. Bananinha pra você. Bananinha pra você. Quem mais vai querer banana? Gente, olha que fofo! Que belezinha, gente, que belezinha! A bananinha pra esse bebezinho aqui. Chega de banana, chega! Você sabe de verdade qual é o seu valor? Durante, assim, muito tempo, eu acreditei que o meu valor, ele estava no meu trabalho. Mas, mais do que isso até, eu julgava também as outras pessoas pelo mesmo critério. E na minha cabeça, mulher que trabalhava fora de casa era inteligente, produtiva, interessante, bem-sucedida. Era como se a profissão definisse quem ela era. E assim, sem me dar conta, eu reduzia o valor de uma mulher ao cargo que ela ocupava, ao salário que ela recebia ou à carreira que ela construía. E até que a vida me mostrou que eu estava profundamente enganada. Vamos falar disso hoje? Eu já contei aqui no canal que eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei com 13 anos. E eu só encerrei mesmo esse ciclo no final de 2024. Então, assim, foram décadas vivendo em função da profissão. E também, assim, das responsabilidades, dos compromissos, das rotinas aceleradas, das preocupações com boletos que vinham, com produtos que faltavam, enfim, era uma série de pensamentos que me atormentavam a cabeça para que tudo funcionasse na linha. Então, para se ter uma ideia, né? Eu acordava cedo, eu me produzia, né? Porque era uma loja de beleza, tinha que estar toda, né? Toda produzida todo dia. Então, assim, eu fazia isso com muito cuidado, com muito prazer também. Eu saía de casa impecável. Eu gostava de ser, assim, reconhecida pela minha competência, talvez pela minha inteligência, pela dedicação a tudo que eu fazia, na loja. E então, assim, sem perceber, eu fui meio que associando quem eu era ao cargo que eu ocupava. Então, talvez muitas de vocês estejam vivendo isso ou já viveram isso e sabe um pouquinho do que eu tô falando. Hoje, a vida me colocou assim diante de uma realidade bem diferente. Eu moro numa casa grande e, assim, pela primeira vez eu estou vivendo uma experiência que eu não pensava que eu ainda iria viver isso. Eu estou cuidando da minha casa, eu estou organizando as minhas coisas, organizando os ambientes, eu faço as coisas com calma, eu consigo respirar, sabe? Eu sinto assim que o ar, ele realmente vai até o pulmão e volta. Eu não fazia isso antes. Eu não me lembro de respirar antes, sabe? Sempre fui muito agitada, muito rápida nas coisas e eu acho que isso é a ansiedade também. Então, assim, eu percebo melhor os detalhes que antes talvez passassem despercebidos por mim. E neste caso, principalmente, eu tô cuidando de mim, sabe? Respirando bem, eu estou cuidando de mim. Fazendo as coisas com calma, eu estou cuidando de mim. E eu não estou falando apenas, tá, dos cuidados físicos. Eu estou falando da minha saúde emocional. De me permitir viver sem a pressão constante das responsabilidades que eu carreguei durante anos trabalhando fora. E que isso eu não enxergava, sabe? Para mim, o meu valor estava nisso. Eu percebi que eu precisava conhecer uma outra forma de viver
sabe? Uma vida assim com menos pressa, com menos cobrança, com mais presença. Presença para os filhos, presença para os amigos, presença até para mim mesma, para minha própria companhia. Eu não tinha esse tempo. Então, assim, eu queria, assim, uma vida que eu simplesmente, assim, eu pudesse existir sem sentir que eu precisava produzir, sabe? Produzir o tempo todo, a todo custo e justificar isso sendo o meu valor. Então, assim, eu passei a olhar melhor para dentro de mim. E, curiosamente, eu fui percebendo que a minha forma de respirar hoje mudou. Eu descobri nesta vida hoje, que existe assim uma vida muito rica nesse silêncio, sabe, que eu compartilho aqui hoje. Existe beleza em preparar a própria casa para mim, existe beleza em cultivar um jardim, em ler um livro, tomar um café sem pressa, sem ter que voltar logo, sabe? Aquela coisa assim rápida. Então, assim, até assim, eu aprendi nisso tudo a gostar da minha própria companhia, que era difícil experimentar isso antes, sabe? Eu vivia isso, a minha própria companhia, no percurso do meu trabalho para a minha casa. Então, se eu saísse só do meu trabalho, no carro, eu ia bem devagarzinho, bem devagar, para ir curtindo assim o meu eu, sabe? Para respirar. Então, assim, e durante esse tempo, eu pensei também, assim, que eu era bonita só quando eu estava pronta para trabalhar. Que eu era inteligente quando eu estava resolvendo problemas. Que eu só era importante quando alguém precisava de mim. E hoje eu entendo que isso nunca foi verdade. Não foi verdade. Então, assim, o meu valor não depende de um crachá, de um cargo ou de uma agenda, sabe, lotada de compromissos, né? Aquela coisa assim, corrida, que não dá tempo nem para tomar uma água. Não, não, esse valor ele continua existindo, sabe? Quando a casa que hoje está silenciosa, continua existindo, existindo quando eu estou sozinha também. E também, eu acho assim que experimentar esse modo de vida está sendo bom para mim. Eu estou assim vendo graça em muita coisa que eu não via graça. Gente, eu me lembro de ter comprado uma batedeira de bolo daquela planetária e de fato eu nunca usei a batedeira. Quem usava em casa era a Maria, mas eu não usava. Esses dias eu fui inventar de fazer um bolo e pegar essa batedeira e ligar, ver como é que funciona, sabe? Umas coisas bobas assim, né? Que para mim não tinha valor algum. Mas eu tô achando graça nessas pequenas coisas, sabe? Tô gostando disso. Gente, eu tô falando aqui com vocês como se vocês estivessem aqui na minha sala, batendo esse papo comigo. Eu tô assim, arrumadinha, né? Mas eu tô com um chinelinho, flu-flu no pé, sabe? Olha, eu vou mostrar pra vocês. Sabe, assim, essa coisa gostosa de estar em casa, esse horário, assim, tranquila. Olha, eu confesso que quando eu penso em voltar ao mercado de trabalho, assim, surge uma dúvida bem sincera. Será que eu realmente quero isso? Ou será que eu sinto, assim, o dever de querer trabalhar? Eu ainda não tenho todas essas respostas, mas eu aprendi que nem toda pausa significa estagnação, sabe? Acho que às vezes essa pausa ela é justamente o tempo que a vida nos dá para gente se reencontrar, sabe? Para realmente nós vermos quem somos nessa terra, sabe? Eu estou descobrindo assim uma das fases assim mais interessantes da minha vida,
porque pela primeira vez eu estou tendo valor simplesmente por ser quem eu sou. E foi assim, justamente quando eu comecei a olhar para dentro de mim e eu reconheci que durante, sei lá, muitos anos, eu acreditava que eu precisava agradar a todos, sendo alguém que talvez eu não fosse. Eu tinha que me esforçar e assim, eu fui treinada a não pedir, então assim, eu agradava sem pedir nada em troca. E eu me entregava muito, sabe? Eu me entregava além do necessário. Eu doava meu tempo, a minha energia, doava o meu cuidado, assim, mas quase nunca eu permitia que as pessoas cuidassem de mim, sabe? Na verdade, eu me sentia à vontade apenas com pouquíssimas pessoas cuidando de mim. Em muitos momentos, eu estive ausente da minha vida própria, sabe? Enquanto todos desejavam a minha presença, eu estava sempre ocupada, tentando dar conta de tudo, de todos. Achava que não podia faltar nada e que eu tinha que dizer sim para tudo que me pediam. E eu tinha que ter muito além do que eu tive, sabe? Uns pensamentos assim. E eu vejo hoje o quanto eu oferecia de mim sem equilíbrio. Eu sabia doar, mas não sabia receber. E talvez só agora eu esteja aprendendo isso. Eu preciso entender que receber carinho, atenção, cuidado, amor, não é egoísmo. Eu acho que quem ama de verdade pratica gestos de gentileza sem sentir o peso dessa atitude. É o que eu falei, né? Que eu aprendi a não pedir. Então, eu aceitava o que me ofereciam sem questionar, sem desejar mais, sem expressar as minhas vontades. E era um mundo assim pequeno. Então, assim, talvez esse comportamento tenha me acompanhado na vida adulta. Mas hoje eu consigo pedir, quando se trata de organizar algo, eu, eu consigo ou pedir ou orientar alguém, eu consigo fazer uma solicitação prática, eu consigo fazer isso, como é que eu digo para vocês me entenderem? Pedir algo que não seja para mim, mas assim, não pode ser em meu benefício. Eu ainda sinto um certo desconforto se eu tiver que fazer um pedido para alguém, fazer algo pessoal para mim. Sabe, esse medo de estar incomodando, que vai atrapalhar. Então, assim, eu prefiro fazer do que fazerem por mim. É como se existisse ainda dentro de mim uma voz dizendo que eu não deveria precisar de ninguém, sabe? E reconhecer isso faz parte também do meu processo de autoconhecimento. Eu preciso aceitar que nós precisamos sim das pessoas, que eu posso ajudar, mas eu posso ser ajudada. Eu reconheço, sabe, que eu ainda preciso aprender a aceitar ajuda, eu preciso aprender a colher gestos de carinho, eu preciso aprender a receber colaboração, permitir que as pessoas também façam algo por mim. Durante assim muito tempo eu acreditei que ser forte era dar conta de tudo e dar conta de tudo sozinha. E ainda abraçar os problemas que não eram meus. Verdade. Eu estou descobrindo assim que a verdadeira força também está em saber receber, porque quem aprende apenas a doar vive cansado.
Mas quem aprende a doar e a receber, encontra uma forma muito mais saudável de viver a vida. Eu termino esse vídeo deixando uma pergunta para você. Você já parou para pensar se o seu valor está naquilo que você faz ou na pessoa que você é? Eu acho que talvez essa seja uma das reflexões assim mais importantes que nós possamos fazer ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas estão por perto quando elas se acomodam a receber a nossa ajuda. Quando você resolve que você vai cuidar da sua vida, dos seus problemas e vai curtir tudo que a vida tem para te dar, que você nunca curtiu, você vê quem se afasta, quem fica por perto, quem tá ali sempre, sabe? Você passa também a conhecer as pessoas e a se conhecer muito mais. Então, se vocês gostam desse conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, indica para sua amiga, faz um positivo ou faz até um negativo se não gosta. E eu quero agradecer vocês, muito obrigada por esse tempinho, um beijo grande para vocês e até a próxima semana. Pensa em tudo que a gente conversou hoje, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.